Qual a chance de Anderson Talisca virar jogador do Corinthians em 2026? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre a história e fala também do Palmeiras. Vai ou não com força máxima para o jogo contra o Cruzeiro depois da derrota do Flamengo? É óbvio que vamos repercutir o tropeço do rubro-negro diante do Fortaleza no Castelão. Para completar, o São Paulo venceu e Crespo mais uma vez colocou em dúvida sua permanência para a próxima temporada. Falo também sobre Neymar e a Copa do Mundo, jogador do Galo na mira de 3 clubes estrangeiros, novo diretor no Cruzeiro, últimas do mercado, bastidores, finanças e um inédito título nacional para um clube de 125 anos de existência. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Bora brincar com um palpitão do Nicola num oferecimento de Superbet. Minha múltipla de hoje vai na vitória do Midland no campeonato dinamarquês, na vitória do Karabag no campeonato do Azerbaijão e na vitória do Sporting em Portugal. Nicola, mas por que você não pegou jogos do Campeonato Brasileiro? Tô acreditando mais nesses favoritismos nos campeonatos internacionais do que nos jogos desse domingo. E a odd, a partir dessa soma de resultados, ficou bastante legal. A gente conseguiu uma cotação superior a 2,16. Para você pegar o bilhete pronto, sem ter que procurar nenhum jogo, é só clicar no link do comentário fixo ou da descrição do vídeo. Faz seu cadastro na Superbet e automaticamente o bilhete já aparece. Só é importante lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que o Fluminense venceu o Internacional por 1-0 dentro de casa, resultado importante para colocar um ponto final nas críticas a Zubeldia desde a derrota para o Vasco. Por outro lado, Colorado segue em parafusos. E essa mais nova derrota fez com que Emiliano Dias, auxiliar do Ramon Dias, treinador do clube, na entrevista coletiva fosse bem crítico. Ele chegou a dizer que os homens precisam aparecer nesse momento. Bora falar agora sobre o primeiro título nacional da Ponte Preta, clube dos mais tradicionais do futebol paulista, 125 anos de sua fundação, e a primeira taça num torneio nacional veio justamente nesse sábado. Vitória por 2-0 contra o Londrina no Moisés Lucarelli lotado. No jogo de ida em Londrina 0-0, placar agregado de 2-0 para a Ponte. E esse título acontece em meio a um caos financeiro. Antes do jogo, a Ponte chegou a afirmar que havia colocado praticamente tudo em relação a salários e direitos de imagem atrasados. Depois do jogo, os atletas da Ponte Preta fizeram uma nota afirmando que é mentirosa essa afirmação de que 90% dos débitos estão quitados. Os jogadores conseguiram ser campeões da Série C, a terceira divisão, mesmo com uma crise financeira sem precedentes. Importante contar que a Ponte agora vai jogar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro ao lado do Londrina, do São Bernardo e do Náutico, outros times que também já haviam garantido acesso. Reconstrução da Ponte, que passou por momentos delicados, só para lembrar que em 2023 a Macaca jogava a segunda divisão do Campeonato Paulista e caiu em 2024 para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Hora de falar sobre o Cruzeiro, informação importante, a Raposa acaba de contratar mais uma pessoa para o seu departamento de futebol, Fred Cascardo, que por 3 anos comandou o time principal do América, será o homem forte das categorias de base cruzeirense. Fred e Adilson Batista terão cargos similares à frente da base do Cruzeiro, que está investindo pesado na formação de atletas. Até por isso, trazer alguém especialista em mercado. Fred, nos 3 anos de profissional do América, foi responsável pela captação em busca de vários jogadores que fizeram bastante sucesso. Antes desses 3 anos no América, já havia trabalhado na base do próprio Coelho e na base do Atlético Mineiro. Para completar o noticiário sobre o Cruzeiro, contar sobre um domingo super importante. Em caso de vitória contra o Palmeiras às 20h30 no Allianz Parque, o Cruzeiro pode voltar para a briga pelo título do Campeonato Brasileiro. É que além de diminuir a diferença em relação ao Palmeiras, o Cruzeiro já viu o Flamengo perder para o Fortaleza, jogo que a gente fala daqui a pouquinho, beleza? E tem jogador do Galo na mira de 3 clubes estrangeiros, eu me refiro a Cauã Soares. Atleta que ainda nem integra o time principal, ele é o grande destaque, um dos grandes destaques do Sub-17 do Galo, que foi campeão brasileiro da categoria. O Cauã marcou 2 gols na vitória por 3-0 contra o Grêmio na final na Arena da MRV.
Graças a esses gols, a decisão foi para pênaltis e o Atlético conseguiu se sagrar pela primeira vez campeão brasileiro sub-17. Importante registrar que o Cauã tem multa rescisória de 60 milhões de euros para clubes do exterior, isso equivale a 376 milhões de reais. A informação sobre o interesse de clubes estrangeiros foi divulgada pelo jornalista Rômulo Soares. Não há nomes em relação a esses atletas. O contato teria acontecido diretamente com representantes do jogador. Temporada de 2025 do Cauã, com a camisa do Galo no Sub-17, de 27 jogos e 18 gols. No time sub-20 ele já fez 10 aparições e a tendência é que ganhe alguns minutos ou no final dessa temporada ou no máximo no Campeonato Mineiro do ano que vem. Quero falar agora sobre Neymar, que resolveu abrir o jogo e admitiu sua vontade, desejo e determinação em fazer parte da seleção brasileira na próxima Copa do Mundo. Até aqui nas 3 convocações de Carlo Ancelotti, jogador do Santos foi excluído das 3. Em entrevista ao Altas Horas ele disse, abre aspas, estou treinando, me recuperando bem, tentando ficar 100% fisicamente para poder ajudar o Brasil a voltar a ganhar a Copa do Mundo. E outro trecho, ele falou sobre o seu carinho com a competição, a Copa do Mundo. Abre aspas, é uma sensação completamente diferente de qualquer outro tipo de campeonato. Copa do Mundo é algo que você sempre se dedicou para aquilo. E eu já passei por todos os tipos de sentimentos na Copa do Mundo. Mas confesso que representar a seleção é muito gratificante, é maravilhoso. A pergunta que eu deixo para você antes de mudar de assunto. Neymar precisa ser convocado para a seleção brasileira para que o Brasil tenha a chance de título na Copa do Mundo de 2026 ou não? Já uso o espaço para comentário e registre a sua opinião. Beleza? Hora de falar sobre o São Paulo, que quebrou uma longa e péssima série de 7 derrotas em 8 jogos. Na noite desse sábado, no Morumbi vazio, o São Paulo fez 2-0 no Bahia. Além de colocar fim a essa série ruim de resultados, São Paulo volta a brigar pela classificação para a Libertadores da América de 2026. O resultado teve participação direta de Luciano, que fez um gol e deu uma assistência e foi homenageado pelos 100 gols marcados. Depois da partida, o Luciano se mostrou incomodado com perseguições da torcida e com ameaças de alguns são paulinos em relação a seus familiares. Para completar, queria destacar que Hernan Crespo mais uma vez colocou em dúvida a sua permanência no São Paulo em 2026. E o que chama a atenção é o fato de o argentino ter contrato com o São Paulo até dezembro do ano que vem. A entrevista coletiva do Crespo teve a seguinte frase, abre aspas. Só para contextualizar, ele foi perguntado sobre uma declaração do presidente Júlio Casares. O Júlio afirmou que Oscar, Lucas Moura e Luciano formarão o tripé do time para a próxima temporada. A resposta, abre aspas, não vou falar nunca a minha opinião quando o presidente opinar, por respeito. E quando finalizar o ano, aí a gente pode opinar. Não sabemos nem se eu fico. Espero que sim, mas não sei. Confesso que não entendo o porquê de toda vez, já é a segunda vez consecutiva, que o Crespo coloca em dúvida a sua permanência. Em momento algum ouvi alguém do departamento de futebol ou da diretoria questionar a possibilidade de uma demissão do Crespo. Mas quando ele a todo momento coloca em dúvida a sua permanência, pode ser que ele tenha alguma informação que a gente não tenha. Aguardemos e fiquemos atentos. Assim que tiver qualquer atualização sobre o tema, prometo voltar a contar para vocês. Beleza? Hora de falar sobre o Flamengo, que vacilo do rubro-negro. Depois de vitórias contra Botafogo, Palmeiras e Racing, numa sequência extremamente pesada, o Flamengo tinha, na teoria, um alívio. Enfrentaria o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, alguém super ameaçado de rebaixamento. Mas o Flamengo perdeu para o Fortaleza por 1-0 na noite desse sábado com gol de Breno Lopes. Alguém super identificado com o Palmeiras. E o Flamengo e o Palmeiras brigam pelo título do Campeonato Nacional. O primeiro tempo do Flamengo foi desastroso, mesmo com o time muito próximo do principal. Poucos desfalques, poucos jogadores poupados. A verdade é que o Felipe Luiz tentou entrar com força máxima para fazer 3 pontos e colocar pressão no Palmeiras, que recebe nesse domingo o Cruzeiro no Allianz Parque. No fim das contas, a derrota por 1-0 foi um grande furo na água. O Flamengo vai permitir ao Palmeiras que abra 3 pontos com a vantagem do número de vitórias. Só para completar, coloca-se também em dúvida o Felipe Luiz. Já percebi nas redes sociais muita gente voltando a questionar o treinador, que vai precisar de títulos nessa reta final de temporada para não ser alvo de muitos protestos. A avaliação é de que o Felipe Luiz não tem a experiência necessária. Só para completar, queria registrar a seguinte declaração. Todas as equipes que jogam contra o Flamengo parece que fazem sempre o melhor jogo do ano. Frase do Jorginho, que foi titular no confronto contra o Fortaleza, impressionado com a vontade do adversário. O
Fortaleza que tinha até esse confronto a segunda pior campanha como mandante no Campeonato Brasileiro. Já Bruno Henrique, que jogou como camisa 9, apesar de ter dito na última partida que não gostaria mais de atuar nessa função, ele se explicou, abre aspas, vou me retratar aqui. Nós temos o melhor 9, que é o Pedro. Quando o Pedro não estiver à disposição, eu posso jogar. Estou aqui para servir o Flamengo. Perguntinha para você. O Flamengo segue na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, apesar dessa derrota. O que você pensa sobre o tema? Use o espaço para comentário e opine, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras, que precisa urgentemente melhorar seu desempenho contra times do G6 do Campeonato Brasileiro para manter vivo o sonho de ser campeão nacional. Nesse domingo, mais uma chance. Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam às 20h30 no Allianz Parque. Importante registrar que em 8 jogos contra times que ocupam as 6 primeiras colocações, o Palmeiras tem uma única vitória contra o Botafogo. São mais 2 empates e 5 derrotas, aproveitamento de time rebaixado. Isso chama atenção pelo fato de o Palmeiras ter a melhor campanha no Brasileirão, são 61 pontos conquistados. Contra o Cruzeiro, a chance de tirar de vez o Cruzeiro da briga e mais. Abrir 3 pontos em relação ao Flamengo, que na teoria se tornariam 4. Isso porque o Palmeiras teria 2 vitórias a mais do que o Flamengo e só perderia o título se nas 9 rodadas finais do Campeonato Brasileiro fosse ultrapassado em pontos pelo Fla. Não dá para imaginar que o rubro-negro se iguale ao número de vitórias do Palmeiras. A pergunta que fica é, depois da derrota do Flamengo, e sabendo que o Palmeiras terá uma duríssima missão de reverter o 3-0 contra a LDU na quinta-feira no Allianz Parque, o Abel poupa seus titulares, se aproveitando dessa gordura da derrota do Flamengo, ou vai com força máxima para abrir distância, ou tentar abrir distância em relação ao Fla, ainda que isso cause prejuízo na partida de quinta-feira. Tenho muitas dúvidas sobre a parte física. O Palmeiras vinha numa sequência pesada de jogos, com vitória contra a Red Bull Bragantino, teve jogo contra o Flamengo, derrota contra a LDU, enfim, aguardemos o posicionamento do Abel Ferreira. Só estou curioso para saber a sua opinião. Se você fosse o técnico alviverde, entraria com força máxima ou pouparia o time pensando em reverter a derrota por 3-0 para a LDU? Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, mais especificamente de Anderson Talisca. Existe alguma possibilidade de o Anderson Talisca virar reforço do Corinthians em 2026? A resposta é sim, apesar da dificuldade financeira pela qual passa o timão. Talisca quer voltar ao Brasil em julho do próximo ano e tem colocado o Corinthians e o Bahia como prioridades. O Bahia, pela relação que ele construiu, foi um atleta formado no tricolor de aço. Corinthians, pelo fato de ser torcedor alvinegro desde a infância, ele já revelou em várias entrevistas a vontade de atuar no seu time do coração, até para realizar um sonho de infância. O grande ponto é, Corinthians terá capacidade financeira de contratá-lo? Nos bastidores e internamente, Corinthians trabalha para apresentar uma proposta ao Talisca a partir de janeiro. Vale a lembrança de que ele vai entrar nos últimos 6 meses do seu contrato na virada do ano, a partir daí poderá assinar um pré-contrato para virar reforço de qualquer time do Brasil ou do exterior. Nesse momento, no Fenerbahçe, temporada de 14 jogos, 4 gols e 1 assistência, não dá para dizer que ele está feliz na Turquia, inclusive foi reserva na última partida, vitória por 1-0 contra o Stuttgart na Liga Europa, entrou apenas nos 4 minutos finais. O ciclo no futebol europeu aos poucos está se encerrando. E agora resta saber para onde é que ele vai jogar. O Flamengo é outra alternativa. O Flamengo namora a possibilidade de contratar o Talisca há bastante tempo e tem mais capacidade financeira do que o Bahia e do que o Corinthians. Timão que vai passar por uma reformulação importante para 2026. Já contei sobre 6 atletas que não ficam para a próxima temporada. Vou deixar o link para que você assista a esse vídeo a partir de agora. Você gosta do Talisca? Caberia no Timão? Só para arrematar de vez, em relação ao Corinthians, o Timão venceu por 1-0, vitória fora de casa nesse sábado, colocando um ponto final em qualquer risco de rebaixamento. Agora é focar, eventualmente, na busca pela classificação para a Libertadores da América via Brasileiro, mas em especial nas semifinais da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, que começam a ser disputadas a partir de 10 de dezembro. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!